Gostaria também de ressaltar a importância da gente chamar logo também os aplicativos, principalmente, para vir aqui nessa CPI. Gostaria de importantizar isso, de dizer a importância disso, principalmente para falar sobre os abusos que eles têm cometido mês a mês em relação à relação com os motoristas de aplicativo, contra os entregadores de aplicativo. Então, eu sei que a gente já concordou aqui que na sessão do dia 26, acho, né? A gente vai trazer alguns representantes aqui de profissionais, mas gostaria de também destacar a importância, a necessidade da gente, em breve, ainda esse ano, chamar pelo menos os aplicativos para fazer alguns depoimentos aqui em relação, principalmente, ao que os representantes vão denunciar sobre eles. Obrigado, presidente. E finalmente nós temos uma data para a Uber 99 estarem aqui presente na CPI, tendo que dar explicações sobre os abusos que elas fazem com os motoristas. Meu nome é Marlon, sou vereador, eleito aqui na cidade de São Paulo, eleito pela classe dos motoristas de aplicativo, e eu sei que está todo mundo ansioso, inclusive eu, para ouvir os apps, ver ele ter que responder perguntas difíceis, principalmente em relação aos abusos que eles cometem com os motoristas. E como você pode ver no início desse vídeo, eu fiz uma fala exigindo uma data para que os aplicativos venham até a CPI. E a data que está pré-agendado é nos dias 7 e 14 de dezembro. Então, anote bem nessa data, que a ideia até é fazer isso de alguma forma aí ao vivo, talvez no meu Instagram de alguma forma. Antes disso, no dia 23 de novembro, vai vir representantes, tanto de entregadores quanto de motorista de aplicativo, para justamente relatar esses abusos que os apps vêm fazendo com os motoristas. No caso de representante dos motoristas de aplicativo, vai vir o Eduardo Lima, o Duda, presidente da associação AMASP. Se você conhece o Duda, já enche o WhatsApp dele aí, mandando todos os relatos de problema que tem aí, que você está vivendo, manda para ele trazer aqui para a CPI. E no episódio de hoje, na CPI, foi ouvido a Procuradoria-Geral do município e também a Secretaria da Fazenda. A contribuição da doutora Luciana, procuradora aqui do município, foi no sentido de explicar quais eram os processos que a Uber 99 movem contra o município a fim de tentar se esconder, não entregar informações, omitir informações, como que a Uber se defende, como que, inclusive, o município tenta pressionar esses processos para ganhar na justiça. E aí ficou claro que alguns processos o município ganhou, outros processos os aplicativos ganharam. Os que os aplicativos ganharam é referente à vistoria veicular, que foi exigido um tempo atrás aqui na cidade de São Paulo, mas os aplicativos tiraram essa vistoria. E outro processo que os aplicativos também ganharam foi relativo ao licenciamento do veículo. O decreto que regulamenta a atividade dos motoristas de aplicativo aqui na cidade de São Paulo exigia que a placa do carro fosse na cidade de São Paulo. E a Uber 99 conseguiram liminares que dão direito a não ter essa placa. Ela também relatou que entre processos de motoristas diretamente contra o município somam mais de 300 processos, normalmente relativos à idade veicular ou então à não necessidade do cadastramento na prefeitura. E aí esses processos, alguns motoristas ganharam, outros o município ganhou, enfim. Mas o que foi realmente interessante foi ouvir o representante da Secretaria da Fazenda. Todos os outros órgãos municipais que foram convocados para estar na CPI jogaram tudo na Fazenda. Não, é na Fazenda, é na Fazenda. Então, trouxemos o cara da Fazenda aqui para dar explicações. E o interessante é que ficou agora comprovado, 100% comprovado, que a Fazenda, na verdade, só armazena esses dados aí que vêm dos aplicativos, o registro de cada corrida, o registro dos motoristas, o registro dos carros, tudo é enviado pelos aplicativos para a Fazenda. E pela declaração da Secretaria da Fazenda também ficou evidente que os motoristas de aplicativo que foram multados, aquela multa de 5 mil que existe aqui em São Paulo, justamente por não ter o cadastro do motorista na prefeitura ou o cadastro no carro do motorista na prefeitura, é de inteira responsabilidade do aplicativo e que o aplicativo pode sim não ter enviado as informações para a secretaria justamente para sonegar imposto. E eu sei que muitos motoristas não estavam aguentando mais essa parte de imposto, mas é algo sim importante para o município e inevitavelmente a CPI iria começar por esse lado. Mas agora, com a minha insistência em trazer os aplicativos aqui, agora a gente vai poder cobrar dos aplicativos esses abusos que eles fazem. Vamos poder questionar as tarifas, vamos poder
questionar as altas taxas dos aplicativos, o fato de não mostrar destino, por que não tem selfie de passageiro, por que o aplicativo desloga depois que você não aceita 3 corridas, eles vão ter que explicar tudinho. E outro ponto muito importante que aconteceu na CPI de hoje foi que eu apresentei um requerimento para o Ministério Público apresentar os resultados do inquérito que estava sendo movido contra a Uber. E olha só essa jogada da Uber para não prestar esclarecimento. Estava rolando lá no Rio de Janeiro um inquérito onde a Uber tinha que mostrar como o algoritmo funciona. E esse inquérito no Ministério Público do Rio de Janeiro estava rolando aceleradamente, estava indo bem. Só que aqui em São Paulo tinha outro inquérito da Uber que estava movendo bem devagar. E aí a Uber pediu que o inquérito do Rio de Janeiro viesse para São Paulo, se chama apensamento isso. Ou seja, pegou 2 inquéritos e juntou num só aqui em São Paulo. Na verdade, essa jogada dela foi porque aqui tá indo devagar, então provavelmente não ia dar em nada. Ou talvez, quem sabe, ela tem algum controle aqui, não sei. Mas o fato é que é bom ela ter trazido para cá, porque agora eu apresentei um requerimento na CPI para o Ministério Público liberar esse inquérito para a CPI. Ou seja, a caixa de Pandora dos algoritmos da Uber vai ser aberta nessa CPI. O chefe dos motoristas, chamado algoritmo, vai ser exposto. E estou super ansioso para ver o que vai vir desse algoritmo. Se você está ansioso por isso também, já deixa o gostei aqui embaixo no vídeo, verifique a sua inscrição, ativa o sininho para não perder nenhum episódio dessa CPI. Vou pedir para você também comentar aqui embaixo qual pergunta você quer que eu faça para os aplicativos na CPI. Escreve a pergunta aqui embaixo que eu vou ler as perguntas e vou filtrar as melhores perguntas para perguntar na CPI. Combinado? Fique agora no resto do vídeo com um pouco do que aconteceu nessa CPI de hoje. Vejo você no próximo vídeo. Valeu! Obrigado, presidente. Doutora Luciana, gostaria de fazer mais algumas perguntas para você. Primeiro, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Meu colega, nobre colega Aldilson, se eu puder falar alguma das perguntas aqui que está da sua lista aqui. A pergunta da minha lista é a pergunta que os senhores também podem usar e abusar à vontade. Perfeito. No decorrer do processo, a PGM observou alguma fragilidade jurídica ou operacional nesse método de cobrança progressivo de taxa em relação aos aplicativos? Vereador, a PGM apresentou a defesa em juízo defendendo essa cobrança, e tanto que conseguiu reverter essa sentença de procedência, conseguiu reverter no tribunal. Então, os subsídios técnicos foram prestados pelas pastas competentes, Então, a defesa foi no sentido da defesa mesmo desse tipo de cobrança. Perfeito. Um outro ponto importante que a gente pensa em relação à cobrança de imposto no município é sobre, considerando que a grande fatia dos carros empregados nesse serviço é de locadora, que por sua vez pagam seus tributos a outros estados, licenciando seus veículos em cidades como Curitiba e Belo Horizonte, numa opinião da senhora Luciana, doutora Luciana, como a Procuradoria observa essa questão? Do licenciamento do veículo, o senhor disse? Fora do estado de São Paulo, inclusive. O município de São Paulo, com os entendimentos internos, previu na legislação a necessidade desse licenciamento dentro do município, eu imagino por todos os efeitos, não só tributários, de recolhimento, mas também da fiscalização, como os senhores muito falam, por exemplo, no táxi, que os licenciamentos são feitos aqui. Então, seria uma forma de controle. Mas, infelizmente, não foi possível obter êxito, pelo menos por enquanto, nos tribunais. Você vê que é um parecer, assim, talvez até aqui, sem muita análise profunda por você, mas você entende que é legal, é correto, por exemplo, os locadoras terem carros licenciados fora do estado e usando esses carros como forma de geração de renda para as próprias locadoras no estado de São Paulo, ou município? No município, no caso, porque era um licenciamento. Na verdade, vereador, nós temos que agir no estrito limite da legalidade. O município de São Paulo tem uma legislação prevendo esse licenciamento. Por essa razão, inclusive, a Procuradoria defendeu isso em juízo. Mas, infelizmente,
como o vereador Senival colocou, muitas vezes independe, né, desse movimento, do Executivo e até dessa Casa, na aprovação das leis. Nós tivemos uma decisão que, por enquanto, nós estamos obstados de exercer essa fiscalização. Perfeito. Outra pergunta, sabe dizer se existem pendências de cobranças, execuções judiciais por dívidas de OTTCs ou aplicativos no município? Essa informação ainda não tenho, mas certamente eu vou verificar e apresento para os senhores. Eu já tinha até conversado no departamento competente para a gente fazer esse levantamento e, se tiver alguma execução fiscal, eu vou oferecer essa informação. Por favor, eu agradeceria se na próxima oportunidade você pudesse trazer esse dado para a gente aqui. Na próxima semana eu trago, sim. Tem uma outra, mais algumas 3 perguntinhas para você. Acredito que, doutora Luciana, Vossa Senhoria foi indicada pela PGM para acompanhar os trabalhos da CPI da evasão fiscal, em que prestadoras de serviço estavam sendo investigadas por supostamente fraudar o fisco paulistano. A situação era semelhante a um dos objetivos dessa CPI, que o requerimento de número 40 solicitou documentação da Uber, Lady Driver, Easy Taxi, Cabify, etc. Doutora, nesse sentido, o que você acha que aquela CPI trouxe de informações que possa contribuir para essa CPI? Essa CPI que o senhor comentou foi a última de evasão, né? Isso. Aquela CPI cuidou especificamente... Eu trabalho no gabinete da Procuradoria e sou indicada para acompanhar algumas CPIs, para colaborar, enfim. Então, eu participo de algumas. Nessa, especificamente, de evasão, era um colega que acompanhava e, no final, eu pude participar de algumas reuniões, algumas sessões. E exatamente foi o que foi citado agora mais cedo. O objeto daquela CPI era averiguar se algumas empresas transferiam seu domicílio para outros municípios vizinhos, numa tentativa de recolhimento de imposto menor, e, por isso, a evasão fiscal. Eu não conheço, não sei dizer, né, porque não é enfim, das minhas atribuições na Procuradoria, a forma de recolhimento aí do preço público, enfim, das questões tributárias das operadoras que a SF pode colaborar. Inclusive, o colega também acompanhou a CPI da evasão. Então, mas o objeto era exatamente esse, averiguar e investigar se as empresas... enfim, realmente transferiam os domicílios para municípios vizinhos de uma forma de recolhimento de tributo menor e aí uma questão de evasão fiscal para o município de São Paulo. Perfeito. Pela sua experiência, doutora Luciana, uma empresa de tecnologia que opera majoritariamente na cidade de São Paulo, não só com seus parceiros, mas mantendo atividades da diretoria nessa cidade, mas que detém formalmente sua sede em Osasco, agora, no caso da Uber, e até da 99, recolhendo, consequentemente, menor ISS nessa cidade, comete alguma fraude fiscal por simulação de endereço, pela sua experiência, com base, inclusive, na CPI anterior? O objeto que o senhor acabou de descrever é exatamente o objeto da CPI anterior. Eu sei que os colegas da Secretaria Municipal de Fazenda desempenham, né, os auditores fiscais desempenham as ações fiscalizatórias, né, para esse tipo de conduta. Enfim, eu desconheço, né, se a diretoria funciona ou não, mas é o mesmo objeto da CPI anterior. Esse cenário que o senhor acabou de descrever era o cenário de objeto o que foi fiscalizado na CPI anterior. Perfeito. Eu vou complementar o cenário para a gente tentar entender a diferença da CPI anterior para essa. A gente está num momento pós-pandemia, né, e grandes empresas de tecnologia se adaptaram fortemente ao modelo home office. Então, é muito conveniente para as empresas trabalhar todas em home office, a diretoria, os contadores, todo mundo trabalhar em home office e dizer que sua sede está em Osasco, senhor Adilson. Concorda comigo? Então, acredito que um dos objetivos dessa CPI em relação a essa fraude de INSS, possível fraude de INSS, tem que investigar aonde que as pessoas estão trabalhando. Porque é muito fácil você colocar lá a sede em Osasco, mas você está trabalhando somente
em home office. E aí você tem a central de atendimento dos aplicativos lá em Osasco, mas a diretoria está toda bonitinha na sua casa aqui no Itaim Bibi. E isso aí, na nossa opinião, né, a gente teria que entender, até pela doutora Luciana, comparando agora esse modelo pós-pandemia, de modelo home office, digamos assim, não condenando o home office, então eu acho muito interessante, mas como que isso se encaixa, né, nesse momento pós-pandemia e com relação à ISS? Como eu falei para o senhor, o cenário, claro, tem ainda esse plus da questão do teletrabalho, né, se os funcionários estão em home office, mas, de fato, o objeto era o mesmo que foi investigado, só que em outras empresas, de outro ramo de atividade e com uma ação fiscal bastante presente da Secretaria de Fazenda. Perfeito. Nesse caso, a gente teria que, de alguma forma, através dessa CPI, mostrar que os aplicativos teriam atividades administrativas no município de São Paulo, talvez em diversas casas, em diversos home offices, e não na atividade lá na cidade de Osasco, no caso? Seria esse um caminho? Eu acho que essa pergunta pode ser esclarecida pelo Dr. Tanuri, que é auditor fiscal da Secretaria Municipal de Fazenda, e aí ele consegue esclarecer melhor. Perfeito. Doutora, uma última pergunta. Gostaria de saber a sua opinião sobre a relação de trabalho entre as plataformas de aplicativo e motoristas de aplicativo, entregadores de aplicativo também. Recentemente, um desembargador, se não me engano, TRT4, comparou a relação de trabalho com uma espécie de neo-escravidão. O que você poderia ter uma opinião sobre isso? Vereador, se eu falasse só com base nas minhas atribuições, realmente refoge às minhas competências esse tipo de análise, porque não é da competência do município de São Paulo a fiscalização das relações trabalhistas. É uma questão de uma fiscalização da esfera federal. Mas eu realmente li sobre isso, o senhor inclusive citou na reunião anterior, eu fui ler sobre isso, eu verifiquei não só dos aplicativos, né, dos transportes de veículo, enfim, de carro, mas eu também verifiquei, como a vereadora Luana já citou algumas vezes, dos motofretistas. Realmente tem algumas decisões nesse sentido, eu pude constatar esse cenário. Entendi. Então, de alguma forma, você acaba concordando com algumas, ou tendendo a concordar com a opinião do desembargador nos cenários analisados, por exemplo. Seria algo semelhante a isso? Que, na verdade, o desembargador, quando aprecia, ou qualquer outro magistrado, mesmo de primeira instância, ele tem ciência, né, de toda a questão fática, da questão se as leis federais estão sendo apreciadas ou não, observadas ou não, desculpa. Eu confesso que, como eu falei, nas minhas atribuições eu não acompanho, mas se ele vislumbrou alguma ilegalidade, eu imagino, né, eu já vi decisões que reconhecem vínculo, inclusive, já li na imprensa, né, então eles aplicam de alguma forma. Perfeito. Obrigado, doutora Luciana. Inclusive, eu estava ouvindo as perguntas do nobre vereador Marlon, são perguntas extremamente importantes no sentido de restituir a essa cidade uma arrecadação que foi perdida. Obrigado, presidente. Marcelo Tanuri, obrigado mais uma vez. Pode fazer um ping-pong assim, rapidão? Vamos lá. O senhor disse que a Cefaz armazena os dados. Você tem noção ou tem entendimento de quais tipos de dados esses são armazenados na Cefaz? São arquivos gerados pelas OTTCs, que são colocados em um diretório de cada OTTC, né? Dentro dos seus próprios servidores, e que nós acessamos e extraímos as informações que precisam ser extraídas. Nessa extração já existe também uma colocação de máscara nesses dados para que eles não sejam mal usados. Perfeito. Alguns dos dados que são armazenados e disponibilizados para a Cefaz, por exemplo, tem os dados das corridas. Tem. Né? Então, todas as corridas, teoricamente, são registradas ali. Você tem ciência dessa informação, tem. Correto? Essa informação é utilizada para cálculo do preço público ou não? Sim. Então, utilizado para cálculo do preço público. Então, é a Cefaz que passa a fatura para os aplicativos?
Ou não? Não. O que acontece? É aquilo que eu expliquei do lançamento por homologação. O que acontece? No próprio ato de se fazer uma declaração, um débito já é constituído. A gente não precisa enviar a fatura. Mas existe o cálculo, pelo menos? Pelo lado da Cefaz? Através dos dados informados por ele? Existe, mas nenhuma operação... É que esse não é um ponto que vai gerar diferença arrecadatória. Tá? A inadimplência... Desculpa, viu, vereador, o termo que eu vou usar, mas a gente costuma chamar de inadimplência burra. A inadimplência burra ela é sempre muito pequena. O que é a inadimplência burra? É aquela inadimplência em que houve a declaração e o sujeito não faz o pagamento. Então, historicamente, a inadimplência burra ela é muito pequena. É aquela inadimplência de quem declara e não paga. E isso é raro. Veja, se houver alguma inadimplência, essa inadimplência não é posterior à declaração. Ela não é uma inadimplência que a gente vai pegar somando as informações. Ela é uma inadimplência, por exemplo, de não declaração de algumas corridas. Como a gente, inclusive, escutou aqui na própria CPI, de situações em que determinados carros não tinham o seu... não é Conduap, né? Não estavam cadastrados. Não tinham cadastrado. Não tinham CSV-APP. O CSV, exatamente. Então, o que ocorre? Isso, CSV Conduap, desculpa, CSVAP. De automóveis sem CSVAP. Então, a gente deve esperar uma inadimplência estruturada e não uma inadimplência de algo declarado que não foi pago. Isso Perfeito. Até vale a pena, de repente, fazer a conta e certamente a Fazenda faz. Mas me parece que o foco deve ser na não declaração. Perfeito. E não da declaração sem pagamento. Então, você está me dizendo que existe a probabilidade, ou que é factível, que os aplicativos não declarem corridas feitas ou não declarem carros que estão nos aplicativos, justamente para justificar um valor de recolhimento do preço público. Existe essa possibilidade? Vereador, não só existe essa possibilidade, como eu escutei em outros depoimentos aqui nessa CPI sobre essa possibilidade. Perfeito. E aí o que mais me chama a atenção nisso tudo é que hoje a fiscalização da DPTP, como o Roberto Cimatti já veio no encontro anterior, falou que se consulta nos dados da Cefaz, onde não existe nenhuma fiscalização, ninguém verifica esses dados que estão lá, se estão certos, se estão errados, mas a DTP vai lá, consulta um carro de aplicativo, que o aplicativo escolheu não declarar para a Cefaz, porque justamente para não pagar o preço público. E aí o que mais me estranha nisso tudo é que o motorista de aplicativo, que não tem nada a ver com a história, acaba tendo o carro apreendido, uma multa de R$5.000 e tudo mais. A minha pergunta para você você já tomou ciência das diversas multas que foram dadas pelo DTP e já foi cobrado dos aplicativos uma multa também por não passar essas informações desses veículos que não foram declarados na base de dados da Cefaz? Desconheço, vereador, mas é extremamente plausível. Perfeito. Então, a pergunta até hoje a Cefaz notificou os aplicativos alguma vez sobre multa ou sobre não passar informações? Não me parece que essa notificação seja de competência da Cefaz. A Cefaz ela entra nessa estrutura como uma prestadora de serviço de tecnologia para que o sigilo seja garantido. A Cefaz ela é um órgão de tesouro e de tributação, né? Nós temos duas pernas na Cefaz, Surem e Sutem. Surem lida com receita e Sutem lida com o tesouro. E uma terceira perna, que foi criada mais recentemente, que é a Cotec, que é uma área de tecnologia muito forte, acaba fornecendo esse serviço de tecnologia, principalmente quando a gente precisa de sigilo, para outras áreas da Prefeitura de São Paulo, para outros órgãos da Prefeitura. Perfeito. Bom, minha conclusão aqui com as perguntas para o Tanuri é que realmente
não faz sentido a fiscalização que o DTP faz hoje em relação aos carros de aplicativo na rua, porque quem é autuado não consegue se cadastrar, por exemplo, ou no DTP, ou na base de dados que está no Cefaz. Então, não faz sentido para mim ter essa autuação aos motoristas. E sim, essa autuação deveria estar sendo feita aos aplicativos de transporte. Eu acho que ficou bem evidente aqui que a Cefaz não multa os aplicativos e que também existe a possibilidade de os aplicativos não estarem passando informações para justamente não estar pagando o preço público corretamente. O que daí, quando a gente junta com a peça de que tem, sei lá, quantas 2, 3 mil autuações já feitas pelo DTP, então a gente consegue montar o quebra-cabeça dizendo que, por um lado, a gente tem a fiscalização dizendo que não tem carros cadastrados que estão rodando e que os motoristas dizem que está tudo certo. E, por outro lado, a gente tem a Cefaz dizendo que existe brecha na regulamentação feita, inclusive pelo CEMUV, que existe brecha para que possa ter esse tipo de fraude no preço público. Minhas perguntas estão encerradas. Obrigado, presidente.